Todo mundo bem? Animadíssimos para a prova agora de Carmo Cajuru? Sim, é um polo de móveis aqui em Minas, né? Já ouvi falar. E é uma cidade muito pobre também. É pequenininha. A cidade nem é pobre, os distritos que tem ligados a ela, né? Que a gente tem muito distrito. E Cajuru não tem acento, igual Paracatu, Angu. Ah, fala, mas a rua Paracatu aqui perto está com acento. Isso é um problema que eu não sei explicar. Que não deveria ter, eu tenho certeza. A gente pode ir lá e corrigir, né? Levar um corretivo, sair pagando as plaquinhas. É perigoso a placa sumir, que o Robson sumiu com uma placa lá na Serra de Bol só porque tinha uma crase. Eu falei assim, essa crase tá errada. Aí, no outro dia eu voltei e não tinha a placa. Eu falei, Robson, você pegou essa placa? Não, juro que não. Eu falei, ainda bem, porque, né? Vai que eu me queixei, ele resolveu resolver com as próprias mãos. Não pode, não. Aí nós temos um texto do Afonso Romano de Santana, O Homem que Conheceu o Amor, que o Robson achou o título esquisito e até agora eu tô tentando entender. A mulher que conheceu o amor. Eu só não entendi por quê, porque o homem pode conhecer amor também. Então, o homem que conheceu o amor. Do alto de seus 80 anos, me disse, na verdade, fui muito amado. E dizia isto com tal plenitude como quem dissesse, sempre me trouxeram flores, sempre comi ostras à beira-mar. Não havia arrogância em sua frase, mas algo entre a humildade e a petulância sagrada. Parecia um pintor que, olhando o quadro terminado, assina seu nome embaixo. Havia um certo fastio em suas palavras e gestos. Se retirava de um banquete satisfeito. Esse se retirava, por exemplo, é um traço de oralidade, dá para vocês perceberem? Porque começou frase com pronome o quê? Oblíquo. E até essa parte do texto é nítido que ele tem predominância o quê? Narrativa. Não está contando uma história? Né? Parecia pronto para morrer, já que sempre estivera pronto para amar. Se eu fosse rei ou prefeito, teria mandado erguer-lhe uma estátua. Mas, do jeito que falava, ele pedia apenas que no seu último túmulo eu escrevesse. O último é por minha conta, né? No seu túmulo eu escrevesse, aqui jaz um homem que amou e foi muito amado. E aquele homem me confessou que amava sem nenhuma coerção. O que quer dizer isso? Sem ser forçado, obrigado a nada, né? Não lhe encostei a faca no peito cobrando algo. Ele que tinha algo a me oferecer. Foi muito diferente daqueles que não confessam seus sentimentos, nem mesmo debaixo de um pau de arara. Estão ali se afogando de paixão, levando choques de amor, mas não se entregam. E, no entanto, basta-lhes a ficha que está tudo lá. Traficante ou guerrilheiro do amor. Uns dizem, casei várias vezes. Outros assinalam, fiz vários filhos. Outro dia li numa revista um conhecido ator dizendo, tive todas as mulheres que quis. Outros ainda dizem, isso aí tá errado, né? Outros ainda dizem, essa vírgula está separando o sujeito do predicado. Ou você colocaria o ainda entre vírgulas ou nenhuma. Não posso viver sem fulana ou fulano. Na Bíblia está que Abrão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. Jacó gerou as 12 tribos de Israel. Mas nenhum deles disse, na verdade, fui muito amado. Mas quando do alto de seus 80 anos aquele homem desfechou sobre mim aquela frase, me senti não apenas como o homem que quer ser engenheiro como o pai. Senti-me um garoto de 4 anos, de calças curtas, se dizendo, quando eu crescer quero ser um homem de 80 anos que diga, amei muito, na verdade fui muito amado. Se não pensasse nisto, não seria digno daquela frase que acabava de me ser ofertada. Eu não poderia desperdiçar uma sabedoria que levava 80 anos para se formar. É como se eu não visse o instante em que a lagarta se transforma em libélula. Ouvindo-o por um instante, suspeitei que a psicanálise havia fracassado, que tudo aquilo que Freud sempre disse, de que o desejo nunca é preenchido, que se o é por frações de segundos,
e que a vida é insatisfeita e insatisfação e procura, tudo isso era uma coisa passada. Sim, porque sobre o amor há várias frases inquietantes por aí. Bilac nos dizia, salomônico, eu tenho amado tanto e não conheci o amor. O Arnaldo Jabor disse outro dia a frase mais retumbante desde independência ou morte ao afirmar, o amor deixa muito a desejar. Atalfa Alves dizia, eu era feliz e não sabia. Frase que se pode atualizar, eu era amado e não sabia. Porque nem todos sabem reconhecer quando são amados. Flores despencam em arco-íris sobre cama. Um banquete real está sendo servido e sonolento olha noutra direção. Sei que você está conversando com quem? Com o leitor. Vão me repreender dizendo, deveria ter nos apresentado o personagem. Também o queríamos conhecer. Repartir tal acontecimento. E é justa a reprimenda. Porque, quando alguém está amando, já nos contamina de jasmins. Temos vontade de dizer, vendo passar, ame por mim, já não pode se deter para me amar a mim. Exatamente como se diz a alguém que está indo à Europa. Por favor, na Itália, coma e beba por mim. Ver uma pessoa amando é como ler um romance de amor. É como ver um filme de amor. Também se ama por contaminação na tela do instante. A história é do outro, mas passa das páginas e telas para a gente. Todo jardineiro é jardineiro porque não pode ser flor. Então, se você não pode amar, você pode sentir o amor que o outro tem. Reconhece-se a 50 metros um desamado, o carente. Mas conhece-se a 100 metros, ou seja, com uma distância o quê? Ainda maior, o bem-amado. Lá vem ele, sua luz nos chega antes de suas roupas e pele. Sim, batem nas dobras do seu ser. Pássaros pousam em seus ombros e frases. Flores estão colorindo o chão em que pisou. O que ama é um disseminador. Tocar nele é colher virtudes. O bem-amado dá a impressão de inesgotável e é o contrário de Átila. Por onde passa, renascem cidades. O bem-amado é uma usina de luz. Esse Átila aí, ao contrário de Átila, é uma referência intertextual, né? Porque o Átila destrói cidades. Aí ele fala é o contrário. Por onde ele passa, renascem cidades. O bem-amado é uma usina de luz, tão necessária à comunidade, que deveria ser declarado um bem de utilidade pública. O texto é legal mesmo, e é verdade, né? Uma pessoa desamada, uma carente, a gente sente, porque a pessoa mais reclama. E aqui, a pessoa que já tem mais luz, ela mais vive e transborda essa energia positiva, né? O propósito do texto é apresentar quem realmente foi amado. É isso. Ele sai de um caso particular, que é o cara de 80 anos, para uma reflexão mais o que? Geral, que as pessoas podem escolher amar e ser o quê? Amadas, que a gente tem que aprender com os outros isso, né? B, demonstrar a importância de ser amado? Deve ser isso, né? Porque ele fala que todas as frases que as pessoas querem colocar na lápide são boas, mas essa de ter sido amado é a que ele mais deu valor. Então, a importância de ser amado. Mostrar que se deve amar, ele fala que, na verdade, o bem amado é você ser amado, não é só você amar, né? Refletir sobre o que é o amor. Ele está te dando uma definição de amor? Não. Então, demonstrar a importância de ser o quê? Amado. Porque a pessoa que é amada, ela transborda. Aqui você poderia ficar em dúvida entre a B e a C. A diferença é que ser bem amado não é que você que ama bem, é alguém que te ama. Todo mundo percebe isso? Então, ele está trabalhando você ser amado, né? E tanto que ele fala assim, que o cara teve todas as mulheres que ele quis. Não é bem isso. A questão não é de ter, de possuir, é de ser amado, né? Ao afirmar que dizia isso com tal plenitude como quem dissesse, sempre me trouxeram flores, sempre comi ostras à beira-mar. O locutor do texto nos faz entender que o velho senhor apreciava receber flores e comer ostras. É isso? Não. Como se ele tivesse uma vida boa, de quem é feliz, né? Experimentou tudo o que há para se comer? Não.
Foi extremamente feliz, pois soube viver os melhores o quê? Momentos. Deve ser isso, né? A ideia aqui é só de traduzir a felicidade. Teve noção de que deve fazer para viver a vida com prazer. Não é essa ideia do prazer a todo custo, do hedonismo, é da felicidade, né? Experimentou tudo que há para comer, isso traria alguma felicidade. Ah, não, gente, mas tem coisa que, por exemplo, ostra é um negócio que eu já acho meio paia. Não me apetece, não. É. Ainda depois que eu li que ostra pode até fazer mal, dependendo da ostra. Tem. É porque ela deixa forte, depois você pesquisa. Ostra tem. Se a ostra estiver lá com, sei lá, uma doença, alguma coisa, pode estar contaminada. Depois que eu li isso, eu falei, já não gostava. Agora que os outros falam comigo, como uma ostra. Não, como não. Mas como é que você vai saber que a ostra está fresca? Não, já vamos comer outra coisa. Tanta coisa boa na praia pra você comer. Peixe, camarão. Mineiro gosta da praia do Espírito Santo, mas eu já descobri por quê. Você vai pro Rio, só tem biscoito Globo e chamate. A gente não tá acostumado. É muito legal, mas não é isso que a gente tá querendo comer. Então a gente gosta de Guarapari porque ela tem peroá. Aí vem aquele peixe frito, bom, aquela coisa assim, cheio de camarão em volta, batata frita, farofa. Então aí eu acho que a gente é mais feliz lá por isso. Não tem carne de bode em Guarapari, não. Tem isso não. Tem só o peroá, que é um peixe que só o Espírito Santo, pelo menos eu acho, tem assim como é que eu posso dizer, uma fartura, e nós mineiros gostamos um pouco. Eu, pelo menos, posso falar por mim, mas eu acho que os mineiros gostam de Guarapari por isso. Mineiro come tilápia em qualquer lugar também, a gente gosta também. No Nordeste tem muitos peixes bons também, mas é diferente, porque você vai em Guarapari, o peixe já vem preparado à moda mineira, né? A farofa é mineira, a batata é mineira, é tudo mais ou menos do jeito que a gente já está acostumado. E é desse tamanho o peroá, que já dá para uma família mineira. Então tem essas vantagens. As palavras destacadas estão corretamente interpretadas entre parênteses, exceto em. E aquele homem me confessou que amava sem nenhuma correção. Coerção, mesma coisa de coação, né? Ser coagido. E dizia isto com tal plenitude, como quem dissesse, sempre me trouxeram flores, sempre comi ostras à beira-mar. Plenitude, completude. Sim, não é? Havia um certo fastio em suas palavras. O que é estar fastiado? Está mais ou menos chateado, né? Então, na verdade, não é satisfação, é o contrário. Havia uma certa insatisfação. Então, havia um certo fastio, e se você não conhecia a palavra, né? Uma certa insatisfação. Uma certa chateação, um certo aborrecimento em suas palavras e gestos. Sei que vocês vão me repreender dizendo, deveria ter nos apresentado o personagem. Também o queríamos conhecer, repartir tal acontecimento. E é justa a reprimenda, advertência, né? Ser reprimido, advertido. Então, letra C. Aqui, na verdade, você tinha que fazer mais por eliminação, eu acredito. As palavras estão utilizadas em sentido conotativo. O que é o sentido conotativo? Figurado. Então, não lhe encostei a faca no peito cobrando algo. É figurado? Né? Tipo assim, não pediu uma explicação. Não foi isso? Parecia pronto para morrer, já que estivera pronto para amar. Pode estar pronto para morrer mesmo, né? Se eu fosse rei ou prefeito, teria mandado erguer-lhe uma estátua. Ok, se eu tivesse poder para isso, né? Sim, porque sobre o amor há várias frases inquietantes por aí. Então, a melhor vai ser a letra A. Linguagem conotativa é o mesmo de linguagem o quê? Figura. Então, não lhe encostei a faca no peito, não lhe cobrei uma explicação, né? 5. Parecia pronto para morrer, já que sempre estivera pronto para amar. O verbo destacado, se flexionado no pretérito imperfeito do indicativo. Aí você pensa assim, esse pretérito está me perseguindo, né? Aí você lembrou lá que era o vainha, porque já era, mas o era é só do verbo que ser. Aí você pensa, o verbo estar, estivera, esse irá, é mais que
perfeito, pretérito mais perfeito do indicativo. Estava, pretérito imperfeito do indicativo. Esteve, pretérito perfeito do indicativo. Não é isso que a gente tem? Estivesse, o que vai ser? Pretérito imperfeito subjuntivo. Esteja presente do subjuntivo. Você está fazendo aqui, né? Estaria e estará. Futuro do pretérito do indicativo. Futuro do presente do indicativo. E estiver vai ser o quê? Futuro do subjuntivo. Está presente do indicativo, né? Dá para pensar então nisso aqui, ó. Esse vá aqui, tudo que é imperfeito merece uma vainha, porque já era. Robson tá nervoso. Eu queria fazer um canal no YouTube com ele e com o Mauro. O Mauro é o outro rapaz que trabalha aqui, que é um pouco alto em relação ao Robson. Aí o Robson implica com o Mauro o dia inteiro. Até com a Dona Ivone o Robson tá implicando, só porque a Dona Ivone falou que o Mauro era bonito. Olha que maldade. Dona Ivone, menina que faz o nosso café, Robson apelou com ela, só que ela falou assim, vou levar um café pro Mauro. Aí não pode. Ciúme aqui é mato, tá? Aí o Mauro veio trazer um negócio aqui pra mim que tá me ajudando o Robson. Por que ele veio entrar na sala? Ele nem veio aqui na frente, ele entregou pro Robson. Oi? Ele é o quê? Metido? Metido nada, o menino anda de tênis rasgado, blusa rasgada, não é metido não. Outro dia eu até brinquei com ele, falei, Mauro, você poderia comprar uma blusa? Que a blusa dele tava com um rasgo desse tamanho. Aqui, ó, no cotovelo. Ele falou, não, eu não me preocupo com isso não. Então tá. Tem gente que é desapegada, tem ou não tem, gente? A pessoa tá nem aí mesmo. Eu posso falar nada, né? Eu tô bem. Questão 6. Então vamos lá fazer uma questão de novo de classes. Ouvindo-o, o que é esse ou? Pronome pessoal do caso, oblíquo. É como se fosse um ele. Ouvindo-o por um instante, suspeitei que a psicanálise havia fracassado. Que tudo aquilo que Freud sempre disse, de que o desejo, esse o é artigo, né? O desejo, tá? Desejo aí é substantivo. Nunca é preenchido. Que se o é, então se o desejo for o quê? Preenchido, né? Se ele é preenchido, o é por fração, não é assim? Então esses dois últimos os, eles não estão retomando desejo? Então são pronomes pessoais do caso oblíquo. Então se o desejo é preenchido, o é por frações de segundos, e que a vida é insatisfação e procura. Tudo isto era coisa passada. As palavras destacadas são pronome pessoal do caso oblíquo, artigo, pronome pessoal do caso oblíquo e pronome pessoal do caso oblíquo. O legal era só se ele colocasse um caso DR aí no meio, né? Mas não tinha no texto, aí não pus. A oração sem sujeito. Aí a gente pode aproveitar isso aqui para fazer uma revisão. O que eu tenho aqui? Ó? Havia um certo fastio em suas palavras e gestos. Não é o verbo haver com valor existencial? Então, esse caso aqui é um caso de oração sem sujeito, porque é o verbo haver com valor o quê? Existencial. Então, a gente pode aproveitar e revisar os tipos de sujeitos. Se retirava de um banquete satisfeito. Quem se retirava? Ele. Nesse caso, é sujeito simples, como é que chama? Desinencial. É o antigo sujeito oculto. Se falar oculto, também tá certo. Sim, batem nas dobras do seu ser. Aqui é um sujeito indeterminado. Todo mundo consegue perceber? É uma terceira pessoa do plural sem referente. Batem alguém que você não sabe quem. Também se ama por contaminação na tela do instante. Bom, esse se ama aí, como o verbo amar está como intransitivo, por contaminação adjunta adverbial de modo. Todo mundo consegue ver? Amar aqui não está amando alguém, não está falando quem você está amando.
Então, esse se aqui é índice de indeterminação do sujeito. Então, é sujeito indeterminado. Ah, Flávia, eu não entendi por que aqui é sujeito indeterminado. Vou te explicar, tá? Então, pensou nessa questão, a resposta, eu acho que você ia perceber, letra A, que é o haver com valor o quê? Existencial. Aí, vamos fazer uma revisão aqui de sujeito e vou te dar um pensando na sequência. Cada prova acaba tendo uma coisinha diferente, né? Por exemplo, sujeito não tinha aparecido ainda. Então, quando eu pensar em tipos de sujeito, o sujeito pode ser simples. Aí, quando ele é simples, quantos núcleos ele tem? Um núcleo. Ele pode ser simples e expresso, que quer dizer o quê? Escrito na frase. E pode ser simples e desinencial. O que é um simples e desinencial? Implícito. Que ele também pode falar que é elíptico, não pode? Simples, desinencial, elíptico. Ele pode ser composto. Quando o sujeito é composto, ele tem mais de um núcleo. Ele pode ser oracional. O que acontece com o sujeito oracional? Representado por uma oração. Sempre tem verbo. Vou colocar um verbo entre parênteses, mas a gente sabe que ele é representado por oração. Então, um sujeito de natureza oracional. Ele pode ser indeterminado. Existe, mas não pode ser o quê? Identificado. Não é isso que acontece com o sujeito indeterminado? Existe. Então, o sujeito não é indeterminado existe, mas não pode ser identificado. Aí eu tenho 3 formas para indeterminar o sujeito. Quais são as minhas formas de indeterminar o sujeito? O se, índice de indeterminação do sujeito, que só acontece com o verbo intransitivo, transitivo indireto ou verbo de ligação, sempre na terceira do singular. E nesse caso aqui, nunca vai ser possível colocar o pronome ele. Porque eu tenho que lembrar disso. O indeterminado você não consegue colocar pronome, né? Terceira do plural. Sem referente, porque o referente pode estar no texto, né? Vamos supor assim, ó. Meus primos não eram boas pessoas. Um dia roubaram o relógio de vovó. Quem que roubaram? Seus primos, está escrito. Então tem que ser uma terceira do plural, mas que não tenha referente. Estava na rua e roubaram o meu relógio. Quem roubaram? Qualquer pessoa que eu não sei quem. Pode inclusive ter sido uma pessoa só, ou mais de uma. Então é uma terceira do plural sem referente. E aqui aparece também o infinitivo impessoal, que é muito mais raro, mas pode acontecer para efeito de prova. Ele também faz caso de oração sem sujeito, infinitivo impessoal. São esses 3 casos. E aí a gente chega no sujeito, que é o que estava pedindo lá, que era o inexistente. É a mesma coisa de oração sem o quê? Sujeito. Quando você tem sujeito inexistente e oração sem sujeito, é formada a partir de verbo impessoal. Não são verbos que não admitem as pessoas específicas? Então, é isso que acontece. Então, quais são as formas de indeterminação do sujeito que eu tenho? São 5, né?
Primeira forma que eu tenho de indeterminação do sujeito, haver com valor o quê? Existencial. Segunda forma, haver e fazer indicando tempo decorrido. Terceira forma, eu posso ter verbos que vão exprimir fenômenos o quê? Naturais. Depois, o que eu tenho na letra D de dado? Chega de, basta de, passa de. São construções mais fixas, né? Indicando encerramento, não é isso? E aqui eu tenho o verbo ser, indicando o quê? Hora, data e distância. Com exceção do verbo ser, todos os verbos impessoais ficam na terceira do singular. Então, quando eu pensar em verbo impessoal, eu sei que eles ficam na terceira do singular. Exceto ser. O ser com quem que ele concorda? Com o numeral. Então, exceto o verbo ser que concorda com o numeral. Na prova, vamos combinar que as frases estavam fáceis ou difíceis? Nessa aqui estava fácil. Se quisesse fazer frases muito mais elaboradas, tinha jeito, né? Então, vamos pensar um pouquinho mais difícil. Então, ó, seu sujeito pode ser simples, composto, indeterminado ou inexistente. Dentro do simples, ele pode ser expresso ou o quê? Desinencial. Beleza? Bom, então vamos fazer um pensando aqui para você classificar o sujeito para mim, do mesmo jeito que caiu na prova, podia ter pedido onde é que é composto, onde é que é oracional, beleza?
Então, isso aqui, para a gente classificar o sujeito. Que eu coloquei duas parecidas exatamente para, igual do verbo amar aqui, para a gente refletir. Do verbo amar que estava na prova. Muito novinha, que horror, muito magrinha. Isso aqui, ó. É. A Júlia fez 19, quando eu tinha ela, eu tinha 18. Quando eu tive. Ficou brincando de boneco fora da época, né? Nenhum extremo é válido, gente. Eu falo. Ser mãe também com muita idade também não é legal. Outro dia eu tava brincando com uma colega minha. Eu falei assim, você tem que fazer as contas do dinheiro mesmo. Você tá com 40 anos, aí você vai ter um menino. Quando ele estiver na faculdade, tipo com uns 20 anos, você tá com 60. Você não tá na sua fase mais o quê? Produtiva. Você tem que dar uma... você tem que pensar que isso aqui vai ser complicado. Assim, o desgaste é grande. Você tem que pensar mesmo. A melhor meta, assim, ó, eu acho que uma idade cravadinha para a mulher ter filho boa, que você concilia vida profissional, pessoal, 30, 35, né? É a melhor idade, assim, se você pensar nessas coisas. Ah, não, mas eu quero só ter um filho, eu não quero pensar em nada. Tudo bem. É lógico. Até porque eu fico pensando hoje, quando eu tive a Júlia, obviamente eu não pensei em o quê? Em nada. Obviamente eu não pensei nem que um dia ela ia estudar. Tô falando sério. Nem ir pra escolinha. Né? Eu acho que numa certa idade você não raciocina essas coisas. Quando eu fui ter o Vitor, eu já pensei um pouco, mas eu ainda era muito nova, eu tinha 23 anos. Então eu pensei mais assim, vou ter outro filho, a Júlia já estava grandinha, e eu estava muito apaixonada, falei, vou ter outro filho. O Tatá eu pensei exasperadamente. Eu pensei tanto que eu já tinha até desistido. Aí quando eu falei assim, agora eu não vou ter mais, aí eu engravidei. Aí eu até chorei uma semana inteira. Chorei, porque eu falei assim, gente, o que é isso? Que falta de lógica é essa? Aí eu já tava com 33, gente. Pensa assim, 10 anos de intervalo entre o Tatá e o Vitor é muita coisa. Né? E aí você pensa assim, tem que começar tudo de novo mesmo. Né? Literalmente assim. Ontem o Tatá tava assim, de noite, depois que já tinha cantado parabéns pra Júlia, já tava assim, falou assim, mãe, vamos só rezar uma coisa pro Deus. Eu falei, o que você quer rezar, Tatá? Vamos pedir o Deus pra eu não fazer xixi na cama, porque é ele que deixa. Você não falou que ele... Eu falei, Tatá, para de golpe. Ele falou assim, não, é porque ele não me acorda. Então vamos pedir. Aí eu falei assim, não sei se eu acho graça, você fala, tava desse segredinho, porque eu vou lá e acordo ele finge que tá dormindo. Aí você vira as costas e ele faz xixi na cama. Tipo assim, você acaba de sair do quarto, ele vai lá e faz xixi na cama. Fala assim, gente, tá até quente o xixi. Deu pra ver. Aí ele falou que é o Deus que não tá resolvendo o problema dele. Ele tá rezando, mas não tá adiantando. Cabe aos homens encontrar o caminho do bem. E aí, qual que vai ser seu sujeito aqui? Encontrar o caminho do bem, isso tudo, né? É o sujeito do caber. Verbo transitivo indireto, aos homens, objeto indireto. Já que a gente está fazendo, vamos fazer análise sintática, né? Então, encontrar o caminho do bem, sujeito o quê? Oracional. É o sujeito do verbo caber. Numa frase assim, provavelmente ele falaria assim, qual é o sujeito do verbo caber? Porque tem dois verbos para não dar erro. No caso do verbo encontrar, o sujeito é indeterminado, porque ele está no infinitivo como impessoal. Encontrar o caminho do bem cabe aos homens. Quer dizer que eles vão encontrar? Não. Né? Faltam... O sujeito, se eu fosse olhar só desse daqui, o verbo não está no infinitivo, seria um sujeito como indeterminado. Faltam na atualidade gentileza e amor. Como é que é o sujeito? Gentileza e amor faltam. A frase só está invertida, né? Gentileza e amor faltam. Verbo intransitivo. Na atualidade, adjunto o quê? Adverbial.
Gentileza e amor é um sujeito de que tipo? Composto. Vende-se bem no Natal. E aí? Eu tenho que olhar o que é o se, né? Bem, adjunto adverbial de quê? De modo. No Natal, adjunto adverbial de tempo. É quando? Bom, se o verbo está acompanhado apenas por adjuntos adverbiais, ele é um verbo de que tipo? Intransitivo. Então, verbo intransitivo, o se aqui vai ser o quê? Índice de indeterminação do sujeito. Então, verbo intransitivo, o se é índice. Logo, como é que vai ser o meu sujeito? Indeterminado. Vende-se uma casa em Minas Gerais. E agora? Em Minas Gerais, adjunto adverbial de lugar. Só que o verbo não tem a mesma transitividade, porque a transitividade ela muda em função do contexto. Quem vende, vende algo. O que eu estou vendendo? Uma casa. Sujeito, não é? E o se é o quê? PA. Se há PA, não há OD. O objeto direto vira sujeito paciente. Então, vende-se uma casa em Minas Gerais, quer dizer que uma casa é vendida. Tá? 5. Novidade pode haver a qualquer momento. Vamos começar com isso aqui. A qualquer momento, não é quando que pode haver novidade? Adjunto adverbial de tempo. E agora? Vocês viram que era uma oração sem sujeito? O que disparou seu coração? O haver. Não é novidade pode existir? Não é isso? Então, é o verbo haver com valor existencial. Isso aqui é uma locução verbal, isso é VPD. E isso aqui é OD. E o caso aqui é de oração sem sujeito. Se fosse essa na prova, a frase tinha ficado mais difícil, não tinha? Novidade pode haver. É porque a frase está invertida. Ó. Pode haver novidade a qualquer momento. Não é isso? Pode haver novidade a qualquer momento. Colocar o novidade no início induz ao erro. Não induz? Fica legal. Somos o reflexo do meio. Quem somos? Nós. Então, esse sujeito é simples e desinencial. Lá na sua prova pode falar que é oculto, elíptico, implícito, tudo tá certo. Não se assiste a cenas de violência sem espanto. Quem assiste, assiste a. Verbo transitivo que? Indireto. Não dá para pôr um ele não se assiste, o não adjunto adverbial de negação, índice de indeterminação do sujeito, as cenas de violência, objeto que? Indireto. Sem espanto é o modo, né? E aqui o sujeito vai ser como? Indeterminado, da frase como um todo, não é, gente? Indeterminado. Todo mundo vendo? Aqui o sujeito é simples, né? Não vende-se uma casa. Que uma casa é vendida, sujeito simples. Ventava folha para todos os lados. O que vai ser para todos os lados? É um adjunto adverbial, vamos falar assim, ele é de lugar, de direção. Mas não precisa classificar. Você vai colocar adjunto adverbial de direção? Não, né? Mas é essa a ideia que ele está dando. Nem toda adjunto adverbial pode ser subcategorizada. Ventava folha. Qual vai ser o sujeito? Folha ventava. É porque aqui não é um fenômeno da natureza. Vou explicar por que não. Folhas se movimentam com o vento, é isso que está falando, não é? Para ser um fenômeno da natureza, tem que ventar o quê? Vento. Chover, chuva, né? Então, quando você fala ventava folha, você quis dizer que as folhas se movimentavam com o vento. Todo mundo entende que é um sentido figurado? É a mesma coisa de pedras de granizo choveram. Na verdade, o sujeito aí é pedras de granizo. Não é isso? Porque só chove chuva. Então, aqui estava em sentido figurado. Se eu tiver um sentido figurado, varia. Beleza, gente? Então, pedras de granizo choveram também teria sujeito. Não é fenômeno da natureza. Fenômeno da natureza é chove há vários dias em Belo Horizonte. E é verdade. E a água do chuveiro lá em casa está um gelo. Quer que você doçou lá?
Aí o povo vira e fala assim, ah, tem dispositivo. Nunca vi, porque o lá de casa nunca funciona, gente. Choveu 3 dias, a água fica fria. Tem nem que ver. Bom, conseguiram pensar nisso aqui, revisar essa parte? A questão aqui estava fácil, né? Questão 7, a oração sem sujeito, vai ser a letra A. Aí a questão 8, colocação pronominal. A colocação do pronome oblíquo está correta, exceto em. Posso fazer a 8 aqui no cantinho? Então, ela está correta, exceto em. Chamar-lhe se pudesse. Estava fácil, não estava? Chamar-lhe. Posso fazer lhe chamaria? Não, porque não começa a frase com pronome. Chamaria-lhe? Não, porque futuro não aceita ênclise. Então, a única opção que eu tenho é essa. Não lembro-me de você. Como é que tem que ser? Não me lembro de você. Nunca me queixei dos problemas. O nunca atrai e vou avisá-lo da festa é infinitivo. Você consegue perceber que é um infinitivo aí? Vou avisá-lo, aqui ó. Vou avisá-lo. Você só não tá vendo o R porque cortou, né? Vou o avisar da festa. Então, com infinitivo, a colocação é sempre facultativa. Não tem isso mesmo? Então, qual que é a resposta da 8? B, porque eu tenho palavra negativa atrai. A regência verbal está correta, exceto em. Tá. Não, isso aqui existe. Aspiramos o ar puro. Quem aspira, aspira algo. Né? Aspirar no sentido de sorver, cheirar. Assistir à cirurgia do lado de fora da sala. Assistir no sentido de quê? Ver, né? Este trabalho acarretará promoção. Acarretar no sentido de implicar. Transitivo direto. Não pise na grama. Bom, o certo é não pise a grama. Existem autores que até aceitam já o pisar como transitivo, como intransitivo, né? Mas a regência clássica dele é transitivo direto. Se tiver um livro português complicado aí, tem esse caso lá. Tem lá escrito isso. Eu coloco assim, ó, pisar a grama. Tá errado no texto. Mas o texto pode ser coloquial, né, gente? Vamos lembrar disso. O texto pode estar cheio de erro. No texto também tem pronome oblíquo começando frase, né? No chão em que pisou. No chão que pisou. Sem o A. Que pisou. Não, você anda pisando ovos. E não você anda pisando o quê? Em ovos. Quer ver um outro verbo que é horroroso e acontece isso? Adentrar. Quem adentra, adentra algo. Adentrou a sala e não adentrou o quê? Na sala, igual a gente fica querendo fazer. Existem dicionaristas que já até flexibilizam, tá, gente? Já vi autor aceitar. Só que aqui tá nítido que a Fumarque aceitou ou não? Não. Se você tivesse estudado regência, por exemplo, com um livro português complicado, você ia ter visto isso aqui. Você ia falar assim, ó, ok, tem autor que aceita, mas o mais convencional é pisar, ser transitivo, que direto, não aceitar o em. Vamos fazer uma tabelinha aqui de alguns legais. Mas é bom eu falar que tem autor que aceita, porque eu já vi prova cobrando assim, que já pode. Do pisar. Já vi o CESP cobrar, para ser bem honesto. O CESP é mais moderno, né? Eu até brinco, é uma banca bem mais moderna. Então seria pisou, não pise a grama. Eu não piso o chão que você pisa, pisou o coração das mulheres, pisou o amor que ela sentia, tá? Pisa algo, beleza? Então aqui, ó, vamos colocar assim, alguns. Vamos revisar 10, que aí pelo menos dá para você pensar em alguma coisa, tá? Vamos começar aqui pelo pisar. Eu vou colocar verbo. Transitividade, se ele tiver alguma preposição, beleza? E aqui a gente vai colocar exemplo. Só que deixa eu só deslocar isso aqui um pouquinho, porque o verbo pode ter sentido.
que eu vou pegar uma lista que não tem muito essa coluninha do sentido, tá? Só para você pensar. Ó, posso ter o pisar aqui. Aí isso aqui vai ser assim. Posso ter o namorar, que vai ser assim. Acarretar. Obstar. Um que eu também acho que vocês erram, esse daqui, ó. Corroborar, porque a gente quer falar corrobora com, né? Regência é ficar treinando, né? Bom, aqui eu vou colocar um asterisco, porque existem autores que já aceitam o quê? Em, tá? O CESP é assim. O CESP já... Não, sabe o que acontece? O CESP cobrou uma questão que eu achei muito inteligente. Ele falou assim, ó, embora a norma não utilize a preposição, é comum frases desse tipo. Então ele cobrou uma questão meio assim, pode, não pode, sabe? Então aqui, ó, verbo pisar. Não pise o chão. Ele está limpo. Hã? Pode pôr ponto e vírgula, que são orações coordenadas entre si. Então, não pise o chão, ele está limpo. Lógico que a gente tem mania de falar não pise o quê? No chão, não pise na grama. As plaquinhas de grama, tudo errado. Meu sonho de ser síndica era só por causa da plaquinha. Como lá no meu prédio não tem gramado, vamos desistir. Namorar, o que o povo tem mania de usar? Aqui, ó, todos esses a gente tem mania de usar alguma coisa, né? Então, namorava um rapaz jovem. Quem namora, namora o quê? Alguém. Pode namorar com um rapaz jovem? Não, né? Acarretar. Então, isso acarretará o quê, gente? Problemas, por exemplo. Isso acarretará problemas. Acarreta algo. Isso acarretará problemas. Obstar, transitivo direto, não pede o quê? Preposição. Isso obsta o progresso. Obstar é impedir, tá? Então, fala assim, ó. Isso obsta o progresso. Impede o progresso. Corroborar. E aí, como é que vai ser? A medida corrobora o acordo. Corrobora é confirma. A gente é que acha que contribui para, né? Comprova. Aí você quer usar para, põe contribui, né? Ele obedeceu o regulamento ou ao regulamento do prédio? Ao regulamento, que aí pede esse azinho aqui, né?
Então, quem obedece, obedece a. Preferir, o que vai acontecer? Não pode ter que, do que, né? Essas locuções. Não pode ter o mais advérbio. Preferia o estudo ao trabalho. Então, prefere uma coisa a outra. Então, varia muito de banca para banca também, determinados detalhes, porque aqui a FUMAC cobrou uma coisa mais clássica. Mas ela não está errada não, pisar é normalmente transitivo direto mesmo e não pede preposição. Então, ela tinha ficado doida quando ela cobrou isso? Não, né? Só para você entender o que é sentido aqui, ó, nesse quadrinho. Eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 7. Aí vem para o lado de cá, estou continuando a mesma tabela, tá? Verbo, sentido. Essa aqui pode ficar menor. Então, por exemplo, apareceu lá no seu exercício o verbo assistir. Assistir eu tenho no sentido de ver, no sentido de caber, no sentido de socorrer, e ainda tem um assistir no sentido de morar. Vou chamar isso daqui de 8. Então, tem todas essas possibilidades aqui. Não tem todas elas? Vamos supor que eu tivesse assim, ó. Vou chamar 9. Verbo implicar. Eu tenho implicar no sentido de ser implicante. Eu tenho implicar no sentido de acarretar, que é o que mais cai. E tem ainda implicar no sentido de envolver-se. É o verbo agradar. Agradar no sentido de fazer agrados. E agradar de satisfazer. Então, a transitividade pode mudar em função do sentido, não pode? Então, assistir no sentido de ver, transitivo indireto, pede a. Caber, transitivo indireto, pede a. Socorrer, transitivo direto, pede nada. Morar, intransitivo e pede em. Esse em vai aparecer no adjunto adverbial de lugar, que é comum também. Implicar de ser implicante, transitivo indireto, pede com. Implicar de acarretar, transitivo que? Direto, pede nada. E a gente tem mania de falar implica em, mas não pode. Implicar de envolver-se, pronominal, transitivo indireto, pede em. Beleza? Agradar no sentido de fazer agrados, transitivo direto, nada. Agradar no sentido de satisfazer, transitivo indireto, pede a. Que regência tem fazendo assim para você gravar, né? Aí você tem lá assim, assistir no sentido de ver, assistiu ao filme sozinha. Assistiu no sentido de o quê? Viu, não é isso? Assistiu ao filme sozinha. Caber, a tarefa assiste ao professor. Então, quando eu falo a tarefa assiste ao professor, no sentido de
cabe ao professor, né? Assistir no sentido de socorrer, transitivo direto e transitivo direto. Então, eu falo assim, ó, ele assistiu às vítimas do acidente. Então, ele assistiu às vítimas do acidente. Assistir algo. Assistir no sentido de o quê? Morar. Então, ele assiste em Brasília. Assiste em Brasília no sentido de mora em Brasília. Não é isso? Implicar no sentido de ser implicante. Transitivo, indireto, pede com. Ela implicava com a nora. Muito feio. Não pode fazer isso, mas é bem comum. Então, ela implicava com a nora. Implicar no sentido de acarretar. Eu nem tenho nora, como eu vou implicar com minhas noras? Implicar no sentido de acarretar. Transitivo que? Direto. Mudança implica... Pode pôr um em aqui? Em progresso? Não. Mudança implica progresso. Não tem em. Implicar no sentido de envolver-se. É pronominal. Então, ele se implicou em projetos sociais. O que vai ser isso? Se envolveu. Não é isso? Agradar no sentido de fazer agrados. O marido agradou a esposa com flores. No sentido de fez o quê? Um agrado, é transitivo direto. E o preço da gasolina não agradou os consumidores. Não agradou os consumidores no sentido de não correspondeu às expectativas, não satisfez. É isso? Quando fala do verbo preferir, a questão do paralelismo que altera, como funciona a questão do A, ele de ter crase ou fica... Paralelismo não serve só para o verbo preferir, serve para qualquer coisa o quê? Na vida, tá? Então, imagine que eu estou fazendo uma crase lá, assim, ó. Preferia o amor à felicidade. Então, eu usei artigo e artigo aqui, porque tem a preposição mais o artigo. Se eu tirar o artigo aqui, ó, preferia amor à felicidade. Aqui vai estar somente a preposição do verbo preferir. Então, eu tirei o artigo, né? Preferia amor à felicidade. Agora, eu vou te contar uma coisa bem óbvia. Paralelismo é uma coisa muito sofisticada, que para uma banca tipo a Fumarc, se você ficar olhando, você vai ver erro onde não o quê? Tem. Tô falando sério, porque tem banca que não é detalhista assim, não. Agora, que banca que eu tenho que falar de paralelismo 1000 vezes? CESP, que vai cair. Tá? Porque não é raro você pegar uma frase lá na Fumarc que não tem paralelismo e ela está considerando que correto. Tem que ser aos consumidores. Não agradou aos consumidores no sentido de não corresponder o quê? Às expectativas. Então, o paralelismo ele tem a ver com o uso de artigo. Se você deu o artigo para esse filho, tem que dar para esse. A preposição é do preferir. Prefere uma coisa a outra. Se eu tirar esse artigo, automaticamente, para efeito de paralelismo, eu tiro o outro, tá? Ah, mas pode cair numa prova da Fumarc uma questão de paralelismo? Poder, tudo que pode. Pode ou não pode? Poder, pode. Uma banca que adora paralelismo além do CESP, FGV. Tem várias questões da FGV, inclusive, que a questão é sobre paralelismo. Marque a alternativa em que não há paralelismo. Entendeu? Até aí, tudo bem? 10.
comenta-se entre os pesquisadores que se a população o quê? Mundial se mantiver, não é isso? Em relação ao meio ambiente, haverá sérios problemas. Pode ser haverão? Não, porque o verbo haver com valor existencial, o quê? Não varia. Então, começa pelo haverá. Haverá sérios problemas, correto? Se a população mundial se mantiver, não tem jeito de dizer o quê? Manter. E por que vai ser comenta-se no singular? Porque o sujeito é oracional. Que a população vai existir é comentado. Não é isso que se comenta? Comenta-se que a população mundial, se for mantida, causará sérios problemas. Não é isso? Então, se tem um caso de sujeito oracional no comenta-se. De modo que a 10 tenha como resposta qual letra? C. Se você soubesse o haver aí, já era meio caminho andado. E o manter também, né? Agora você está na outra provinha. Então, a prova da Secretaria de Estado de Minas, Secretaria do Estado de Educação. Aí você tem um texto que é Memória e Tecnologia, Roseli Saião. Acharam o texto? Eu estava em um aeroporto esperando meu voo quando tive a oportunidade de testemunhar uma cena que me fez pensar bastante. Então, o texto está começando pessoal, intimista, em primeira pessoa do singular. E ele já aponta para uma narrativa, não aponta? Um garoto de mais ou menos 10 anos andava para lá e para cá muito aflito, sem saber para onde ir. A sua expressão facial mostrava que ele estava prestes a cair no choro. Assim que eu percebi o fato, caminhei em sua direção para tentar ajudar, mas um casal chegou antes e pude ouvir a conversa deles. O garoto estava no aeroporto acompanhado de um amigo e dos pais dele, porque iriam viajar para uma praia. Ele havia saído de onde estava acomodado para comprar um lanche e não conseguiu mais encontrar o grupo. Você já reparou, caro leitor? Caro leitor está conversando com quem? Com você, um vocativo e o você junto. Que shoppings, aeroportos, lojas de departamento são locais quase todos iguais, sem características próprias. Por isso é tão difícil para uma criança voltar ao mesmo lugar de onde saiu, porque como tudo é muito parecido, ela não consegue identificar onde estava. Mas agora é que chega a parte mais interessante para refletirmos. Então, ela só está introduzindo o termo. O tema do texto está no início ou já está mais para o meio? Mais para o meio. Agora é que chega o ponto. O casal aquietou o garoto e disse que bastava o menino informar o número do telefone do amigo que eles ligariam para ele. O garoto, que tinha um celular e o deixara com o amigo, não sabia de memória nenhum número, nem o seu. Está tudo no meu celular, justificou. Claro que com a ajuda do casal não foi difícil o garoto se reunir com o seu grupo. O fato, porém, me deu o que pensar. Então, vocês já entenderam que o tema é a gente guarda tudo no celular e aí memória e tecnologia, você viu que as nossas memórias estão se apagando. Imediatamente lembrei-me que quando era criança, meus pais me diziam para decorar a seguinte frase: meu nome é Roseli Saião, eu moro na rua Jacequai, 462, São Paulo, capital.
Eles achavam São Paulo uma cidade em que uma criança se perderia com muita facilidade, e cuidadosos tentaram garantir que eu tivesse informação para que, caso eu me perdesse deles, quando fora de casa, tivesse condições mínimas para encontrá-los. Hoje, com tantos recursos tecnológicos, delegamos a esses aparelhos maravilhosos muito dos serviços que fazíamos antes da existência deles. Ao pensar nisso, tentei me lembrar do número dos telefones de amigos próximos e de parentes, e tudo que consegui foi me lembrar de 4 ou 5 números que nunca mudaram. Os outros estão memorizados pelos meus aparelhos. Isso é duro, gente, verdade. Eu sei o telefone aqui do curso e o da Cassinha. Nem o da Júlia eu sei de cor. O meu, às vezes, eu sei. Mas já gaguejei para dar o meu número várias vezes. O daqui do curso da Cassinha eu sei. Pensei em quantas coisas deixamos de ensinar às crianças, porque a tecnologia resolve isso por nós. Não mais ensinamos a elas, por exemplo, que é muito perigoso abrir a porta do carro em movimento, porque elas estão protegidas pelas travas. Não as alertamos para o risco de uma queda de local alto, porque elas estão protegidas pelas grades e assim por diante. Não ensinamos mais as crianças a memorizar números de telefone, porque os aparelhos têm cada vez mais memória, justamente para guardar o que antes era responsabilidade da memória humana. Mas quando deixamos a cargo do funcionamento dos aparelhos essas e outras tarefas, não consideramos que a vida é feita de falhas humanas e mecânicas e de inesperados, de acontecimentos inusitados. E quanto nesses momentos, o que conta é o conhecimento que a pessoa guardou consigo. Em educação, os detalhes são importantes. Por isso, pode ser necessário considerar ajudar os mais novos a perceber a importância da memorização de informações que a família considera importante e do autocuidado, que inclui a noção de risco e de autoproteção. Afinal, aparelhos falham. Então, ela trabalha a temática que é bem interessante, né? Ela fala assim, tudo bem, mas é legal você falar com o seu filho que ele não pode pular num lugar alto, porque, eventualmente, ele pode estar num lugar que não tem grade, né? O propósito do texto é alertar para a importância de se educar os filhos de acordo com os ensinamentos já existentes, é isso? Não. Avaliar a postura dos familiares atuais por não ensinarem os filhos a usar a memória. Demonstrar como a tecnologia está se sobrepondo à memória das pessoas. É isso, né? Então, você não precisa mais, o principal propósito é esse. Mostrar a importância que a tecnologia assume, principalmente na vida das crianças? Não. Reavaliar o papel da tecnologia e a sua influência, principalmente sobre as crianças. Não é influência da tecnologia, ele discute isso. O tempo que a pessoa tem, ela discute isso, o tempo que ela vai ficar exposta à tecnologia, nada. Entre as respostas oferecidas, a melhor vai ser a letra C. Demonstrar como a tecnologia está se sobrepondo à memória, mas é entre as oferecidas, porque também não deixa de ter alguma coisa sobre avaliar a postura dos pais na educação, o quê? Dos filhos. Mas só que aí ela fala assim, ó, você pode ensinar aquilo que você julga importante, não necessariamente decorar telefone, o que você acha que é importante. Então não é educar os ensinamentos já existentes, e também não é avaliar a postura por não ensinarem os filhos a usar a memória. Eles podem ensinar, só que eles usam a memória para outra o quê? Coisa. Todo mundo percebe que não dá para ser essa porque você usa a memória, o seu filho usa. Só que para outra coisa. Tem pai que fica ensinando o menino a decorar modelo de carros. Já viram? Menino de 5 anos falando todos os carros. Ah, eu acho... Nossa, eu acho isso aí uma desnecessidade. Eu já vi menino. Ah, meu filho sabe todos os carros. Eu penso, gente... Não, é... Mas tem pai que fala, essa menina sabe esses três. Ah, meu filho sabe todas as capitais com 4 anos. Tá. Grande feito. Tá gastando... Deixa o menino saber, tipo assim, areia, né? Brincar. Vai ser feliz, né? Ao longo do texto, percebe-se a relação feita entre tecnologia e o desenvolvimento familiar. Essa relação tecnologia-família é caracterizada pela crítica à dependência dos jovens da tecnologia. Cita isso? Não, né? Dependência dos pais aos filhos? Não. Falta de autonomia da juventude? Não. Família que alia a tecnologia e a educação dos filhos? É isso, porque os pais acham que não é importante ensinar, porque a trava da televisão já existe, do carro já existe,
o telefone está no celular do menino, né? Tecnologia que influencia as relações familiares. Aqui, ó, deixa eu mostrar onde é que está. No penúltimo parágrafo, pensei em quantas coisas deixamos de ensinar porque a tecnologia resolve isso por nós. Então, é a família que alia a tecnologia e a educação dos filhos. Ela acha que a tecnologia vai educar o filho por você. Todo mundo percebe isso? Então, a melhor resposta na 2 seria letra D. Mas de interpretação de texto, essa prova está mais difícil que as outras, tá? Você erraria com mais frequência. Releia o trecho. Hoje, com tantos recursos tecnológicos, delegamos a esses aparelhos maravilhosos muito dos serviços que fazíamos antes da existência deles. Está vendo que é aliar a tecnologia na educação? Analise as seguintes situações. Por isso é tão difícil para uma criança voltar ao mesmo lugar de onde saiu. Porque como tudo é parecido, ela não consegue identificar onde estava. E aí? Isso tem a ver com o que está hoje? Isso tem a ver com tecnologia? Não, né, gente? Isso tem a ver com situação espacial. Se você estiver numa floresta, também não é tudo muito parecido? Você vai ter dificuldade de achar a saída, né? O garoto que tinha um celular e o deixara com um amigo não sabia de memória nenhum número, nem o seu. Essa daqui é a culpa da tecnologia. É muito perigoso abrir a porta do carro em movimento, porque elas estão protegidas pelas travas. E aí? É tecnologia. Não as alertamos para os riscos de uma queda de local alto, pois elas estão protegidas pelas grades. A grade seria um recurso o quê? Tecnológico, né? É porque a tecnologia no texto não é uma tecnologia do tipo celular só, não. É tudo que o homem inventou para garantir a segurança sua, dos filhos, entendeu? Mas a grade não deixa de ser um desenvolvimento tecnológico, né? Alguém teve que ir lá e fundir o ferro, né? Aí tem que arrumar uma forma de fixar o ferro, modelar, não é isso? Ao pensar nisso, tentei me lembrar do número dos telefones de amigos próximos e de parentes. E tudo que consegui foi me lembrar de 4 ou 5 números. Mas ela conseguiu se lembrar ainda de alguma coisa, né? São situações comprovadas pelo texto em que os pais delegam aos aparelhos eletrônicos muito do que faziam. Exceto, a 5 é a autora. A autora é velha, não é? Então, não é coisa de pai delegando. A 1 também não tem nada a ver com o pai delegando. Então, os exemplos que são comprovados pelo texto, de que os pais delegam a tecnologia, os aparelhos eletrônicos, muito do que eles faziam, 2, 3 e 4. Não são esses exemplos? Questão 4. Dentre os recursos empregados no desenvolvimento do texto, não se inclui enumeração de fatos que se contradizem. Nem tem contradição no texto, né? O exemplo dela, ela mostrou que até ela também estava com dificuldade de lembrar muitos números. Exemplificação de fatos reais e passados. Sim, sim. Ela fala que um dia estava no aeroporto, não é assim? Inserção de perguntas sem respostas precisas. Sim, porque essa pergunta é só uma forma de interação com quem? Com o leitor. Emprego de marcas de interação com o leitor. Sim. Levantamento de hipóteses e seus o quê? Desdobramentos. Vai que o menino precise de alguma coisa. Então, letra qual, gente? A. Porque não há enumeração, muito menos contradição. Você já reparou, caro leitor, que shoppings, aeroportos, lojas de departamento são locais quase todos iguais, sem características próprias? A função predominante no fragmento transcrito não é interagir com o leitor? Então, vamos descrever todas. O que é conativa? Persuasiva, publicitária. Não é? Então, conativa quer dizer uma função persuasiva, publicitária. Emotiva, também chamada de função expressiva ou subjetiva da linguagem. O que é a função emotiva, expressiva ou subjetiva? Está centrada em quem? No autor. Isso, está centrada no autor. Aqui, ó, você já reparou, caro leitor, ela está no autor ou no leitor? No leitor. Linguagem fática. O que é a linguagem fática? Objetiva manter ou iniciar a comunicação. Não é manter ou iniciar? Se ele está interagindo com o leitor, o que vocês acham? Ele está querendo manter a comunicação, é uma fática, né?
Metalinguística, quando a linguagem fala de si mesma. Então, metalinguística, a linguagem fala de si mesma, beleza? E poética, utiliza recursos estéticos, de sonoridade, rima. É sempre uma poesia ou nem sempre? Nem sempre. Então, como ele interage com o leitor, basicamente ele está falando assim, leitor, reflita sobre isso. E aí ele não está cutucando você, tecnicamente, então a função é predominantemente fática. Questão 6. Hoje, com tantos recursos tecnológicos, delegamos a esses aparelhos maravilhosos muito do serviço que fazíamos antes da existência deles. Apesar disso, ao pensar nisso, tentei me lembrar do número de telefone de amigos próximos e de parentes. E tudo que consegui foi me lembrar de 4 ou 5 números que nunca mudaram. Quem que nunca mudaram? Os números, né? Os outros estão memorizados pelos meus aparelhos. Os vocábulos hoje, esses e que são alguns dos que concorrem para a progressão temática e para a estruturação do texto, porque o hoje é um deítico, não é, gente? É um deítico. Chegamos a esses aparelhos os aparelhos o quê? Tecnológicos, não é isso? E o que também? Então, vamos lá. Hoje apresenta o momento atual, não deixa de ser mentira, né? Hoje, atualmente, né? Esses dá ênfase aos aparelhos que são mencionados ao longo do texto. E aí? Ao longo do texto ou antes do esses? Antes do esses. Que é uma conjunção integrante? Não, que é um pronome relativo. Já dava para eliminar porque o que não está retomando um termo antecedente? Se ele retoma, ele é sempre um pronome relativo. Hoje, dá sequência ao texto. Sim. Em contraposição à ideia do período que? Anterior. Aí você tinha que voltar lá para você ver que a contraposição é porque é antigamente, né? Esses têm valor anafórico ao retomar os aparelhos já mencionados ao longo do texto. Sim, não é? É tipo celular, os aparelhos tecnológicos. Não é isso, gente? Que retoma o antecedente evitando a repetição de palavras. Verdadeiro, um pronome relativo. Não é verdadeiro? Hoje introduz ideia de renovação. Isso poderia ser verdade. Esses apresentam ideia de insatisfação com os aparelhos. Não. Até porque é maravilhosos, né? Que introduz o termo nunca mudaram. Não, nada a ver. Ele introduz oração adjetiva, né? Que retoma o termo número de telefone dos amigos. É isso? É números, né? Esses recupera o termo aparelhos maravilhosos. Não, porque tá depois. Recupera é o que vem o quê? Antes. Hoje opõe-se a ideia expressa no mesmo parágrafo. Aí tem um paralelo que é de oposição mesmo. Que retoma o termo os 4 ou 5 números que nunca mudaram. E aí? É isso, 4 ou 5 números que nunca mudaram. Só que tem que ser só os 4 ou 5 números, ponto, né? O que nunca mudaram, não. O que retoma só 4 ou 5 números. Esse é um elemento catafórico. Não, esse é um elemento como? Anafórico. E eu não estou revisando isso aqui, porque isso aqui a gente já viu, né? Usado para ligar períodos. Hoje, opõe-se a ideia expressa no parágrafo que? Anterior. Aí lá você tinha que olhar só como é que tá, né? No período anterior, não é no parágrafo. Tá dentro do mesmo que? Parágrafo. Então, qual que é a resposta? B de bola. O hoje é um elemento que a gente pode chamar de quê? Deítico. Não é um deítico? Que é contextual. O esses e o que são mecanismos o quê? Anafóricos. Questão 7. As alterações feitas nos trechos extraídos do texto mantiveram as frases corretas, exceto em. Por que pensei nisso? Tentei me lembrar do número dos telefones de amigos próximos e de parentes, e tudo o que consegui foi me lembrar de 4 ou 5 números que nunca mudaram.
Ao pensar nisso, já está trocado. Ao mais infinitivo dá a ideia de que tempo é quando. Então já não é a mesma coisa. Todo mundo consegue ver? Porque é causa e ao pensar é quando. Logo que eu percebi o fato, não é tempo assim que eu percebi o fato. Só está trabalhando conectores, né? Por isso é tão difícil para uma criança voltar ao mesmo lugar de que saiu, de onde saiu. Não é isso que está trocando? Lugar, pode, não pode? Onde é só para lugar, ok. Eu estava em um aeroporto esperando meu voo quando tive a oportunidade de testemunhar uma cena a qual me fez pensar bastante. Pode ser uma cena que me fez pensar bastante. Ok. Não é isso? A qual, ok. Portanto, pode ser necessário considerar ajudar os mais novos a perceber a importância da memorização de informações. Trocou, portanto, por isso. Então, qual que é a resposta? A. 8. Em todas as alternativas, a palavra destacada exerce a mesma função morfológica, exceto em tudo que conseguir. Tudo que conseguir é tudo aquilo que conseguir. Porque os aparelhos têm cada vez mais memória justamente para guardar o que, não é aquilo que? Tudo caso como, gente, DR. E que nesses momentos o que conta não é aquilo que conta. O fato, porém, me deu o que pensar, me deu aquilo em que pensar. Sobrou qual resposta? Por isso, por ser necessário considerar ajudar os mais novos, artigo. Todos eram pronomes demonstrativos e a letra E era artigo. E você tá careca de saber caso DR. Levando-se em conta o processo de formação de palavras, a alternativa cujas palavras são formadas, respectivamente, por justaposição, aglutinação e hibridismo. Parece difícil, porque o hibridismo você tem que pensar assim, são palavras de línguas o quê? Diferentes. Mas aqui não apareceu nenhuma prova agora. Na hora, tipo assim, na reta final aparece uma de formação de palavras. Sempre tem. Primeira coisa que eu te diria é o seguinte, hibridismo é uma forma de composição, então você pode eliminar as que são derivação. Nadar faz o quê? Nadador. Contramão. Contra não é prefixo? Então também não serve, porque aí nesse caso é palavra derivada, não é isso? Beleza? Dispensa é uma redução de qual palavra? Dispensar. E joelho é uma parassíntese que fez o quê? Ajoelhar. Então, se eu fosse fazer essa questão aqui, eu faria por eliminação. Eu faria assim, ó. Vou colocar assim para vocês. Aqui ele quer hibridismo. Contra mais mão, derivação prefixal. Contra é prefixo, né, gente? Nadar mais nadador, derivação como? Sufixal. Dispensa é uma redução. Uma derivação, como que chama isso? Regressiva. Porque veio de qual palavra? Dispensar. Fez o substantivo ao quê? Dispensa. Sociologia, eu tô vendo que é pelo menos assim, sócio mais logia. São dois radicais. Um deve ser grego e o outro deve ser latino. Você pensa lá com seus botões. Mas tudo bem, eu sei a última. Joelho fez ajoelhar, que é um caso de derivação para sintética. Então, só de saber que hibridismo é uma composição, parecia difícil, mas assim, pela última você eliminava. Não eliminava? Agora vou fazer as outras palavras, tá? Aqui, ó, primeira coluna aqui. Beija-flor, composição por justaposição. Beija mais flor. Quietação, quietar fez quietação. Derivação como? Sufixal. São é sufixo, né? Bombom, composição. Duas vezes o bom, né? Justaposição. Guarda-chuva, composição por justaposição. Ponta-pé, composição por justaposição.
Por que eu comecei pela última e não por essa? Vocês perceberam, né? Porque aqui tinha um monte que dava. Eu só conseguiria eliminar o quê? Uma. Então não tem graça. E olhar se era composta era mais fácil, né? Desgelar. Você tem gelar e fez degelar. Derivação como? Prefixal. Todo mundo tá vendo que é uma prefixal? Sabão, você fez o quê? Sabonete. Derivação como? Sufixal. Passa mais tempo. Composição por justaposição. Não é isso? Vinagre, não é vinho, mas agre. Composição por aglutinação. E anoitecer é para síntese. Noite faz anoitecer. Né? Tem prefixo e sufixo. Também é bom que você já fez um monte de palavra. Quando cai questão assim, é bom que você faz muita palavra. Né? Então, assim, mesmo tendo caído o hibridismo, eu não achei difícil a questão, assim, dava para fazer, por eliminação. Letra qual? D de deve estudar, tá vendo? Todas as palavras obedecem à mesma regra de acentuação. Pontapé, qual que é a regra? Oxítona terminada em E. Anéis, de tongo aberto. Então, não é a mesma. Pá, monossílabo. Falará, oxítona. Beleza? É a mesma? Não. Mês, monossílabo. Hífen, paroxítona. Nada a ver, né? Lâmpada, proparoxítona. Terrível, paroxítona terminada em L. História, paroxítona terminada em ditom crescente. E corpóreo, paroxítona terminada em ditom crescente. De modo que a gente tenha na 10 como resposta a letra qual? E. Não é isso, gente? E na 9, letra D. Como nós não terminamos a nossa apostila, e meu compromisso é terminar a apostila, eu sei que pode parecer doloroso, se não tivesse tempo, tudo bem, a gente finalizaria o nosso curso hoje, já tendo cumprido a carga horária. Mas como a gente ainda tem tempo, vamos marcar mais uma aula para terça-feira, tá? Então, o pessoal do online já fica sabendo que haverá mais uma aula, mais 2 blocos de 1h30, tá? Aí, quando eu começar a outra aula, eu já começo revisando o quê? Formação de palavras, entendeu? Que aí a gente já faz uma revisão disso. Porque às vezes cai uma questão, muda a sua vida, não muda? Então a gente começa com formação de palavras e faz mais 2 blocos de 1h30 terça-feira, que aí dá para estar longe da sua prova, não, sua prova está perto, mas ainda há tempo hábil para isso, né?